Olá, graça e paz, amém? Dando continuidade ao nosso relógio de oração, nós chegamos a Romanos capítulo 2, né? Como vocês puderam ver no vídeo de ontem, né? Paulo tem o desejo de ir à Espanha, mas para isso ele precisa passar por Roma para comunicar dons espirituais e receber a ajuda dos irmãos em Roma, suporte financeiro e também um suporte para que ele possa concluir e ir até a Espanha, que é mais distante. E ele vai exatamente fazer uma defesa do evangelho que ele prega, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Já no capítulo 1, ele mostrou que os gentios estão perdidos porque se desvaneceram na sua sabedoria. Se acharam por sábios, rejeitaram a glória do Deus invisível, mas que revelava através das coisas criadas. No capítulo 2, o apóstolo Paulo também vai dizer que os judeus estão perdidos também. Porque ao invés de humilhar-se pelo conhecimento da lei, como deveriam ter feito, eles tornaram-se críticos e presunçosos. E a sua presunção cegou-o para a compreensão aos olhos de Deus do que é o melhor. Então, não é melhor do que os pagãos, que não têm a lei, e o seu conhecimento da fé, muito pelo contrário, aumenta ainda mais a sua condenação e o torna mais culpado do que os pagãos que não conhecem a luz. Então, a palavra de Deus traz essa demonstração. É melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Então, aqui, Paulo escrevendo, ele vai falar sobre a impertinência dos judeus, né? Versículo 1 de Romanos 2, ele diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas, ó homens, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga aos outros. Pois tu, que julgas, faze o mesmo. Então ele está falando aqui exatamente sobre os judeus. Os judeus detinham a circuncisão, o judeu detinha as escrituras, o judeu detinha a aliança com Deus, né? Tinha as promessas dos patriarcas, mas detinham a lei, mas infelizmente ao invés de eles se aproveitarem da lei para serem praticantes do amor, serem praticantes e serem exemplos para os outros povos da vontade de Deus, né? Eles se tornaram críticos, eles se tornaram presunçosos, porque o conhecimento incha, mas somente o amor edifica, né? Então ele vai exatamente trazendo essa realidade, mostrando que não é por julgar os outros que nós nos tornamos melhores, mas sim pela compreensão que nós temos de Deus e da sua palavra, ajudar aqueles que não têm compreensão nenhuma nem entendimento nenhum. Então, ele diz aqui no versículo 4, no 3, e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus. Então, não adianta julgar o outro e naquilo que julga, fazer a mesma coisa, como ele vai falar mais na frente sobre aqueles que pregam para não adulterar e adultera, sobre aquele que prega para não mentir e mente, sobre aquele que prega para não furtar e furta, amém? Então o versículo 4 ele vai dizer: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Se eu e você já chegamos a nos arrepender de alguma coisa, claro que foi mediante a misericórdia e a bondade de Deus. E não por causa dos atos de justiça que nós praticamos, nos colocando num lugar superior aos demais. Não, é a bondade, é a misericórdia, é a compaixão de Deus sobre nossas vidas. Porque é estupidez você querer mostrar para as pessoas que você já alcançou a perfeição. É ignorância você querer mostrar para as pessoas que você não tem defeito. Todos nós ainda erramos em muitas coisas, mas é importante nós andarmos naquilo que nós já temos alcançados. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Deus espera que depois que Ele nos ilumine, que Ele nos mostre o caminho a ser seguido, nós sejamos perseverantes em seguir esse caminho. Amém? Não podemos deixar o nosso coração duro, o nosso coração impenitente, fazer com que a gente se coloque numa posição melhor do que as pessoas, amém? A ponto de que ao invés de nós sermos um exemplo, nós nos tornamos um exemplo, sim, negativo, amém? Então Paulo vai dizer que a condenação de Deus vai estar tanto sobre os gentios como sobre os judeus, porque os judeus tendo a lei, tendo a palavra, eles não se usaram do benefício de ter a lei e a palavra.
Não, eles se tornaram arrogantes. Eles falavam, mas não faziam. Eles pregavam, mas não obedeciam. E isso é um erro. Então, por causa disso, os judeus são indesculpáveis. E Paulo vai dizer, olha, vocês se gloriam na circuncisão, mas a verdadeira circuncisão não é a que é feita no prepúcio, no órgão do homem. A verdadeira circuncisão é o novo nascimento, é a que é feita no coração. Quando Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E Paulo vai mostrar que a solução, tanto para o judeu como para o gentil, está em receber a graça de Deus, está em atentar para a salvação que é oferecida pela fé em Jesus Cristo. E ele vai mostrar que até os antigos, antes da lei, eles alcançaram a justificação, não foi por obedecer regras, normas, condutas, listas do que pode e do que não pode fazer, não, mas era porque eles tinham uma fé viva para com Deus. Eles abdicavam de toda a sua vida para viver uma vida que era sinalizada por Deus. O próprio Abraão saiu do meio da sua parentela sem saber para onde ia, simplesmente porque a Bíblia diz ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então é a fé que nos salva, não regras, não o conhecimento, é a fé que nos salva. A fé, um relacionamento vivo. Fé fala de relacionamento vivo, de intimidade, fé fala de prática, fé fala de quebrantamento, fé fala de você romper com as condições naturais, a fé fala com você romper com o que não pode, amém? Então Paulo vai aqui exatamente criticar isso. Versículo 17, ele vai dizer, eis que tu que tens por sobrenome judeus e repousa na lei, te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por leis, e confia que és guias de cegos, luz dos que estão nas trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma do conhecimento e da verdade na lei, tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo? E nós temos que ter cuidado, nós cristãos, de ensinar as pessoas a palavra de Deus, mas aquele ensino não fazer diferença na nossa vida. E é isso que Paulo está trazendo, esse despertamento. Olha, nós precisamos nos despertar que para aquilo que nós ensinamos antes, nós precisamos viver, nós precisamos praticar. Amém? Então ele vem falar aqui, no versículo 23, que o judeu que se gloriava na lei desonrava a Deus porque não obedecia à lei, mas na verdade transgredia a lei, né? Então é muito importante que nós entendamos isso, porque se nós anunciamos e não vivemos, ele diz assim, o nome de Deus será blasfemado por causa de nós. Amém? Então ele vai encerrar o capítulo 2, no versículo 29, dizendo que o judeu é o que é no interior, e a circuncisão é a que é no coração, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. E hoje, irmãos, eu e você temos o Espírito Santo que habita em nós. Eu e você temos a palavra de Deus que nos orienta. Amém? E nós precisamos entender isso, que a nossa vida, ela não deve ser vivida somente diante dos homens, mas antes de ser vivida diante dos homens, ela precisa ser vivida diante de Deus. Então nós temos que ter um coração leve, nós temos que ter uma mente aberta, nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Tem muitas coisas que eu preciso alinhar na minha vida ainda, tem muitas coisas que você precisa alinhar na sua vida ainda, e a palavra de Deus traz esse alinhamento pelo Espírito Santo, com graça, com benignidade, com compaixão. E se nós recebemos de Deus graça, benignidade e compaixão, por que é que nós não oferecemos ao irmão, ao próximo, que precisa dessa mesma graça, dessa benignidade, dessa compaixão da nossa parte, nós retemos, nós prendemos. Isso é um erro. Então espero que esse vídeo de hoje venha trazer consciência de que nós precisamos entender a graça de Deus. Nós precisamos nos render a Cristo Jesus. Amém? E Paulo está trazendo essa verdade. Não importa se você é gentil, não importa se você é judeu, todos estavam perdidos e necessitavam da graça de Deus, necessitavam receber o Salvador e através desse novo nascimento, viver uma nova vida. Tenha um bom sábado, que Deus te abençoe, um bom dia. Nós estamos aqui em João Pessoa descansando um pouco, mas amanhã estaremos no nosso culto de celebração na Casa do Oleiro. Convidamos você a estar conosco juntamente com a sua família. Leve 1 ou 2 convidados, ligue para 10 pessoas
e estaremos juntos recebendo a palavra de Deus nesse ano de 2020, o ano da dupla honra. Um grande abraço e um bom dia.